Nosso assunto agora é o processo de impeachment da presidente Dilma. O STF começou a decidir ontem o rito que o processo deve seguir na Câmara e no Senado. Para tentar entender melhor os próximos passos desse momento tão importante no Brasil, a gente conversa com o advogado Henrique Vasconcelos. Olá, Henrique, boa tarde. Obrigada pela presença novamente aqui no Jornal do Dia. Bom, a decisão do relator ontem no STF manteve praticamente tudo que ocorreu na sessão polêmica da Câmara, né? Votação secreta, chapa paralela, enfim. Apesar de ter sido o relator, foi a decisão de um ministro, né? Mas pelo que se observa em relação aos outros ministros, esse voto será seguido pela maioria? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra e um prazer estar aqui novamente. Veja bem, Raquel, por mais que se fale em vício nesse processo, por questões políticas, jurídicas, a gente viu que a mesa diretora e o encaminhamento que está sendo dado a esse processo de impeachment é um encaminhamento escorreito, é um encaminhamento que está sendo conforme a Constituição e a legislação adequada, que é a Lei 1079 de 1950. A decisão do ministro Fachin, que foi o último ministro indicado pelo presidente Dilma, o que demonstra a força das instituições e a ausência de política propriamente dita dentro do Poder Judiciário e dentro dessas instituições, foi uma decisão, ao meu ver, acertada e uma decisão que provavelmente deve ser seguida, pelo menos pela maioria dos ministros, no julgamento que continua hoje. Haja visto... Então o rito, o senhor acredita que vai ser esse mesmo? Eu acredito que o rito será esse mesmo, onde não haverá defesa prévia antes do recebimento da denúncia, como previu a mesa diretora quando recebeu o impeachment, onde houve a possibilidade de voto secreto, por mais que a Constituição estabeleça que a publicidade é a regra, a própria Constituição estabelece critérios onde o voto pode ser secreto e a possibilidade, principalmente, de haver uma chapa paralela, uma chapa de oposição àquela indicada para ocupar a comissão mista. Agora, mantendo, então, essa decisão, esses votos sendo mantidos, o que vai acontecer agora? Veja bem, Raquel, o que vai acontecer, em verdade, o que já está acontecendo. Eu estava observando antes de vir para cá que o presidente Eduardo Cunha, e aqui eu não quero fazer julgamento de mérito à pessoa, aos acontecimentos, aos inquéritos e às denúncias que existem contra ele, mas não a pessoa Eduardo Cunha, mas sim o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já está programando para a próxima segunda-feira, ou seja, acreditando que o STF vai manter esse mesmo rito, essa mesma votação do ministro Fachin, programando para a próxima segunda-feira para ter a eleição das vagas complementares a essa comissão especial, porque são 65 vagas e, salvo engano, foram eleitos 27 até agora. O número mínimo, 35, eu não me recordo o número exato agora, mas foi eleito nessa chapa posicionista da Comissão Especial um número necessário para a eleição, mas existem ainda vagas complementares de suplência e outras vagas que serão decididas após a decisão do STF. E o Cunha, já se diz, está marcando para segunda-feira essa votação. Bom, vamos lá então. Na opinião do senhor, como operador do direito, existem argumentos jurídicos para o impeachment da Dilma? Existem argumentos jurídicos para a instauração do processo. O impeachment é um passo e esse julgamento vai ser feito no Senado Federal, que é outra coisa que o ministro Fachin deixou bem claro. Ou seja, recebe-se a denúncia, o presidente da Câmara recebe a denúncia, está lá dessa comissão especial, a todo o devido processo legal do presidente da República, é respeitado esses princípios basilares da Constituição Federal. Após isso, é encaminhado esse relatório para votação da Câmara Federal e por 2/3 da Câmara Federal decide-se se o impeachment deve ou não seguir. Se a Câmara decidir, quem fará o julgamento de mérito é o Senado Federal e apenas o julgamento de mérito. Não caberá ao Senado Federal, como decidiu o ministro Fachin, rejeitar ou não de plano a decisão da Câmara. Agora, falando em linha sucessória, por exemplo, há pessoas que defendam que o vice, Michel Temer, caso ocorra o impeachment da presidente, não teria condições de assumir, porque teria participado também das pedaladas fiscais. Como é que o senhor avalia essa linha sucessória? O que se diz do presidente Temer, presidente do PMDB e vice-presidente da República, é que ele, assim como a presidente Dilma, assinou decretos não numerados. Não é nem a questão da pedalada fiscal, é a questão dos decretos não numerados, portanto, decretos suplementares que deveriam passar pelo Congresso Nacional. Veja bem, Raquel,
a sucessão, ela só pode ser discutida depois que ela for efetivada. Eu tenho dito e repito que cabe, sim, discutir caso tenha havido irregularidades por parte do presidente Michel Temer. Agora só cabe se discutir quando ele assumir a presidência da República. Por hora, não adianta concentrar forças. Gera tanta especulação, tanta coisa, não é? Existem muitas especulações, é muita política envolvida, muitos interesses e que superam até essas discussões jurídicas. Agora, o que existe é uma ação no TSE. Isso, eu ia falar justo, um processo corre paralelo. Um processo corre paralelo, onde houve a citação ontem à noite, salvo engano, pela ministra relatora Maria Tereza, já da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer, para que eles contestem a ação que impugna a prestação de contas e as contas de campanha, né? Com base já naquelas questões do Petrolão. Em relação ao TSE, é uma situação tão grave como ocorre no Congresso? Eu acho, é uma visão técnica, que a situação do TSE ela é mais grave e com mais fundamentos ainda do que a do Congresso Nacional. A do Congresso Nacional, como todo julgamento de crime de responsabilidade, é um crime político-administrativo. Então, existe sim um conteúdo político muito grande dentro do Congresso Nacional. E o que é diferente dentro do julgamento do TSE. Vamos lá, pelos prazos, ela poderia sair pelo Congresso ou pelo TSE? Eu acredito hoje que se ela vier a sair, é mais rápido ela sair via Congresso Nacional. Porque, como ela foi citada ontem, ela e o vice-presidente Michel Temer, e amanhã acaba-se o período, o ano judiciário, e para os tribunais superiores apenas retorna em fevereiro do ano que vem, aí ainda vai ter instrução processual, muitas coisas a ser feitas. Um processo desse, eu não acredito que no TSE seja julgado antes do meio do ano do ano que vem. E o processo político de impeachment, ele está muito avançado, né? Agora cabe à base do governo controlar ou não seus parlamentares para saber se haverá essa recepção junto à maioria absoluta da Câmara Federal. Ok, doutor Henrique, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Eu que agradeço o convite e à disposição, como sempre. Muito obrigado. Obrigada.